Olá, caro internauta. Estamos ao vivo no programa Mídia Livre, trazendo para vocês o debate, o bom debate, as discussões sobre os temas nacionais de grande importância para o povo brasileiro. Aqui ao meu lado, Antônio Ibiapina, analista do programa Mídia Livre. E ao meu lado oposto, Antônio Lima. Por coincidência, os Antônios hoje aqui fazendo a bancada do Mídia Livre. Eu, Maxwell Ribeiro, presidente do IBRADEC, Instituto Brasileiro de Defesa da Cidadania, convidado para mediar esse debate. Com você, a nossa satisfação de tê-lo acompanhando, participando, divulgando, né, fazendo com que o nosso programa possa chegar a milhares de pessoas para que possam, assim, abrir os horizontes para ver as entrelinhas do que está na grande mídia empresarial. Bem, queremos pedir a você que continue nos apoiando, fazendo aquela visita nas nossas redes sociais, faça a divulgação, nos auxilie a compartilhar as nossas lives. É preciso do seu apoio, como tem sido, e nossos agradecimentos, sinceros agradecimentos por esse apoio, mas que não esqueçam, compartilhem, visitem, divulguem. O programa Mídia Livre é seu, é feito para o bom debate, para que você possa ajudar com que o povo brasileiro tenha uma outra visão do momento crítico que estamos vivendo. Pois bem, dentro dessa introdução, queremos aqui pedir para os comentários sobre a atual situação da mídia que teima em esconder, da grande mídia, do PIG, que teima em esconder as caravanas de Lula. O processo que está sendo feito pelo interior do Brasil, como foi sucesso, e a mídia escondeu, como se Lula não existisse, em sua caravana pelo Nordeste do Brasil. Milhares, milhões de brasileiros ouvindo, abraçando e pedindo volta Lula. Agora Lula está com sua caravana em Minas Gerais e a grande imprensa esconde isso do povo brasileiro. Parece que não existe. Por isso, é fundamental a existência de programas como o Mídia Livre para que possamos levar até vocês estas informações que a nossa mídia golpista teima em esconder. Portanto, tanto o Antônio Ibiapina como o Antônio Lima vão tecer agora alguns comentários sobre estas caravanas que estão acontecendo pelo Brasil com Lula, né, para um outro Brasil, para que possamos realmente construir um Brasil que perdemos, para que possamos recuperar, né, através de um processo democrático, através de eleições, um outro Brasil possível, porque este que está sendo destroçado por um conjunto de golpistas, canalhas, parlamentares, porque não são parlamentares, criminosos de lesa pátria. Estão vendendo as nossas riquezas que deveriam ser investidas no povo, no Brasil enquanto nação. Portanto, começar pelo Ibiapina sobre a caravana de Lula, tanto no Nordeste, quanto agora que está em Minas Gerais, no território dos tucanos, principalmente Aécio Neves, Anastasia e seus comparsas. Ibiapina, por favor. Cumprimentar você, Maxwell, e ao Lima, jornalista Lima, e especialmente ao amigo internauta, homens e mulheres do Brasil, da América Latina e do mundo. E agradecer também à Casa Vermelha por ceder esse espaço, que é um espaço singelo e muito agradável, no qual a gente pode aqui conversar um pouco com você, amigo. Entenda que nós trazemos opiniões, trazemos ponto de vista, você também tem a sua opinião e o seu ponto de vista. Vocês não estão obrigados a concordar conosco, mas isso é um debate dialético, evidentemente é na dialética que se cresce, fazendo a análise das situações a partir do que pensa e do grau de compreensão de cada pessoa. A internet é fundamental. No golpe
militar de 1964, nós não tínhamos a internet e por isso a tortura, por isso os demais diversos problemas que a história está aí a contar, mas agora nós temos a internet e o contraponto é feito a partir do pensamento livre, no nosso caso levado a milhares e milhares e milhares de pessoas através aqui do canal Mídia Livre. Com relação às caravanas, o Lula tem como metodologia feito isso sempre no Brasil. É como se fosse um recorrido no país. E é andando no país que a gente pode compreender a realidade desse Brasil. Esse Brasil continental, esse Brasil com 5 regiões, esse Brasil com muitos saberes e esse Brasil escravocrata ainda, infelizmente. É natural, Maxwell, que a imprensa, que é uma empresa, não divulgue as ações do povo. Isso é muito natural, porque essa mídia é uma grande empresa e essa mídia representa os interesses dos grandes capitalistas. Por isso ela sempre tentou ocultar as ações populares. O Lima é jornalista, está aqui representando um partido que participou ativamente na luta pela redemocratização do Brasil, ou seja, contra a ditadura militar. Quando houve um grande movimento do povo brasileiro pelas diretas já, quer dizer, o povo no intuito de construir a cidadania e a democracia, foi às ruas pedir direta já. Ou seja, eleições diretas, para que o povo escolhesse os seus representantes nesse processo de democracia participativa. Foi convocado para São Paulo uma grande manifestação. Dizem que essa manifestação se aproximou de 1 milhão de pessoas. Se aproximou de 1 milhão de pessoas. A Rede Globo de televisão, que é vagabunda, que é contra os bons costumes, que conspira contra as famílias e contra a verdade, os princípios humanos, históricos, mostrou lá meia dúzia de pessoas num ato convocado pela Prefeitura de São Paulo para comemorar o aniversário da Prefeitura. O povo brasileiro se revoltou com a Rede Globo, quebrou a sede da Rede Globo, queimou os carros da Rede Globo. Isso é real, isso tem prova material, filme. Portanto, eu não tenho medo nenhum de dizer isso, porque tem prova. Então, a Rede Globo é ordinária e teve que enfrentar o povo por muitas vezes. Evidentemente, quando Lula passa no Brasil a conversar, a discutir com o povo brasileiro, o golpe que foi dado agora, os problemas pelos quais o povo brasileiro está passando, a Rede Globo tem que esconder, porque o Lula representa os interesses da classe trabalhadora, do povo mais pobre. Não estou dizendo aqui que ele representa plenamente, que todo mundo está satisfeito com a ação do Lula, do Partido dos Trabalhadores. Mas a grande parte do povo brasileiro apoiou as políticas desenvolvidas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Grande parte das massas trabalhadoras estão com Lula. Então, divulgar as ações do Lula, divulgar o nome do Lula, de um indivíduo que tem se colocado ao lado do povo brasileiro, por conseguinte, contra os interesses da grande burguesia nacional e internacional. Em minha opinião, essa é a questão. Como diz no bom inglês, to be or not to be, that is the question.
Muito bem, querido Ibiapina. Agora, com a palavra, o nosso convidado, Antônio Lima. Olá a todos os internautas, né? Agradecer o espaço, agradecer ao Mídia Livre, né, por esse debate, pela necessidade de ter uma mídia alternativa, né, que contraponha, né, essa mídia, né, que monopoliza nosso conhecimento e nossas informações, né? Com relação a essa questão da caravana do Lula, né, existem algumas questões que devem ser colocadas, né? Obviamente, como o camarada Ibiapino já mencionou, né, há o interesse da mídia, né, da grande mídia em não divulgar essas caravanas, né? Até porque, né, os grandes meios de comunicação, eles têm um certo interesse, né, na disputa da burguesia, né? Representam frações da burguesia que não têm interesse em dar visibilidade ao Lula, né? Entretanto, né, nós não podemos deixar de fazer uma análise crítica da conjuntura, né, entendendo que as caravanas elas estão sendo um reflexo, né, do pós-golpe, né, e de um momento em que visibilizou-se que a esquerda, principalmente aquela que está ligada ao campo do projeto democrático popular, né, representado principalmente pelo PT, né, de que durante o processo em que ela esteve no poder, na gestão, né, do Estado, né, enfraqueceu bastante o seu contato com o trabalho de base, né, enfraqueceu bastante o seu contato com a luta da classe trabalhadora, né, e visualizando, né, a questão das eleições de 2018, né, a caravana tem esse processo, ela tem um processo de retomar um trabalho de base que o PT perdeu um pouco, né, e retomar a imagem do PT para a população, né, compreendendo a visibilidade das eleições de 2018, né, porque com o golpe, né, criou-se uma imagem negativa do PT e o PT tem feito esse trabalho de renovar a sua imagem diante da classe da população. Só que para nós, do PCB e da esquerda, que faz uma ruptura mais radical, nós visualizamos que há alguns problemas nesse processo da caravana, né? Quando você vê certas posições do próprio Lula, inclusive, né, de não tocar em algumas reformas, né, essas reformas que o Temer está criando, né? Inclusive até o Ciro Gomes fez algumas posições mais radicais que o próprio Lula, né? Existe também, né, uma aliança, a permanência da aliança com setores da burguesia, né, nessa ida aos interiores, né? Quem também tem crescido com a imagem do Lula são os políticos da região, os políticos, né, inclusive golpistas do PMDB, né, e de setores, né, que defendem os interesses da burguesia, né? Então, para nós é necessário colocar um ponto crucial nessa questão da caravana, né? Que não basta só revigorar a imagem do PT ou da esquerda, do próprio Lula, né? É preciso romper com as relações que continuam sendo as mesmas, né? É preciso romper com a aliança com a burguesia, com setores da burguesia, né? Porque já existem, inclusive, movimentações para apoiar figuras como Renan Calheiros, como figuras como a Cátia Abreu, né? Então isso mostra as contradições dessa caravana. Acho que é importante a gente fazer essa crítica, né, para a gente compreender que o processo de ida à classe trabalhadora não pode ser somente numa perspectiva eleitoral, né? Nós estamos tendo uma série de ataques nesse período, né, até as eleições, ou seja, né, congelamento dos investimentos em saúde e educação por 20 anos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, e não é colocado em pauta nas caravanas a necessidade de construir a luta contra essas reformas, né? Não é colocado em pauta a necessidade de construir a greve geral, né? Porque o que vai barrar essas reformas não é puramente a eleição. A eleição é importante, né, para para resgatar o processo democrático do país e acabar com essa instabilidade, mas só as eleições não vão resolver a situação, né? Porque nós estamos tendo uma série de ataques. É preciso que os trabalhadores se movimentem. É preciso que os trabalhadores façam a greve geral, né, se organizem, lutem contra a burguesia. Ok, Antônio, obrigado pelas suas opiniões. Agora eu quero fazer aqui uma provocação a você, internauta, aos nossos convidados, sociólogo Gesser, ao desvendar quem é a classe média brasileira, ele diz que a classe média brasileira ela é produto
dos interesses da classe rica. Vejam bem, ele diz e afirma que, em seus estudos, que a classe média, ela é feita, produzida pela classe rica. Para quê? Para que possa atender aos interesses da burguesia. É por isso que a classe rica, a elite brasileira, quer o Estado mínimo de direito. Por isso ela necessita que esse Estado mínimo de direito seja concretizado através deste golpe, com este larápio presidente golpista Temer e sua correola, os seus asseclas, de ministros envolvidos em todos os tipos de crime e que agora cinicamente ficam dançando com as suas decisões dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, quando em segunda votação, em segundo processo, por formação de quadrilha e tudo mais, que nós sabemos, que nós vimos, que nós ouvimos, com vídeos, com malas de dinheiros, enfim, com todas as provas robustas, os achacadores, os mais de 300, além de venderem o seu voto, agora dançam, espizinham o povo brasileiro, cantando uma música a qual o cantor e compositor Benito de Paula, indignado, gravou um vídeo negando que esta letra deveria ser usada por estes bandidos. Então, o sociólogo, ao afirmar que a elite deseja o Estado mínimo de direito para poder mercantilizar todo e tudo em prol de si mesma. E a classe média, esta servirá à burguesia adquirindo o plano de saúde, a segurança privada, a escola privada, enfim, tudo isso é o Estado mínimo que a elite desenha, produz, para que a classe média, que vai às ruas, manipulada pela elite, pelas suas empresas de comunicação, vai às ruas defender a classe que lhe açoita, a classe que lhe domina, sem perceber que está sendo manipulada como uma marionete. Veja bem, os estudos do sociólogo Gessé é importante para você, internauta, que não conhece, veja, e você que já conhece, possa produzir, possa repassar, possa informar aos outros para que acompanhe essa leitura do comportamento da nossa classe média, do comportamento de uma classe elitista que, conforme diz ele, ela é rapina, ela está aí, ela não tem projeto para a nação de médio e longo prazo, ela está aí para rapinar tanto as riquezas do Estado, que é de todos nós, são os meus trabalhos, são os seus, é do povo trabalhador brasileiro que produz, são as riquezas naturais deste país, como o pré-sal agora, o litro de gasolina, se você fizer a divisão do valor do leilão, segundo informações também, dados, sai por 1 centavo o litro da gasolina, da forma com que foi entregue às multinacionais. Portanto, é importante que a gente possa conhecer os estudos desses sociólogos com essa visão preocupada de mostrar ao povo as raízes da nossa problemática, que na verdade são problemas antigos, é a nossa elite que não pensa enquanto nação, que está preocupada em se fazer financeiramente e o país que se exploda, porque ela pega seu navio aqui, seu avião e vai lá para Miami, vai lá para o paraíso deles, paraíso econômico, Nova York e tudo mais. Dentro dessa arcabouço da nossa história, da nossa raiz, dos problemas de cunho social, da rejeição, eu queria que vocês falassem, e aí nós já entramos nela quando nós abordamos aqui a questão do comportamento da nossa mídia, de esconder as lutas. Eu queria que vocês falassem sobre se a direita, ao perceber
que Lula, sendo candidato em 2018, ninguém tira a presidência dele, se ela não estaria começando a se movimentar para enquadrar o mandato, futuro mandato do presidente eleito pelo povo, mas se ela não estaria construindo aí um parlamento muito pior do que aí está. Portanto, a pergunta é: a direita brasileira está construindo a vitória de Lula de 2018 também? É uma provocação. Portanto, Biapino, com a sua visão. Essa pergunta vem de forma um tanto quanto abrupta e nós não temos uma análise em relação a ela mais aprofundada, um estudo mais aprofundado. Naturalmente, nós estamos aqui a trazer opinião sobre as questões distintas. Eu entendo que a burguesia, ou seja, a direita, ela tem uma capacidade imensa de se mover, uma capacidade imensa de fazer relação. Então, ela sempre busca facilitar a sua vida, vamos dizer assim. Mas também eu acredito que o PT é um partido de esquerda e que tem uma base social muito grande, formada por trabalhadores e um número significativo de trabalhadores do campo e da cidade. O PT, como partido de esquerda, tem uma boa relação com os demais partidos de esquerda, naturalmente transitando dentro de uma estrada que há divergências e pontos de vista diferentes, que é normal e que é salutar, porque significa que é dialético, e a dialética naturalmente é uma ciência. A terceira lei da dialética é a negação da negação. A terceira lei da dialética é a negação da negação. O que isso quer dizer? Você hoje constrói uma tese em relação a essa tese vem uma antítese e depois vem uma síntese. Ou seja, nada na sociologia e na história está parado e consolidado. Não. As teses são elaboradas dentro de um contexto, um determinado tempo, e essas teses são contestadas, que é a antítese. E depois ainda tem a síntese, por isso a negação da negação. A burguesia sabe que a esquerda representa para ela, a burguesia, um perigo. Porque mesmo o PT tendo feito concessões e não tendo aprofundado um programa para, pelo menos, atenuar as contradições sociais que nós temos, o PT fez coisas significativas, muito significativas, que abalou as estruturas da burguesia. Por exemplo, programa de educação, a construção das universidades, eu sempre falo, toda vez que tenho oportunidade de falar, as escolas técnicas, a Universidade Sem Fronteira, a Ciência Sem Fronteira, o ProUni, o FIES, o piso dos professores, e assim por diante. E isso vai criando uma consciência no país, isso vai desenvolvendo vai colocando o Brasil rumo a um desenvolvimento,
vai melhorar a infraestrutura para a produção de novas tecnologias, e isso não é bom para os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam continuar sendo a região dominante, tendo hegemonia em relação à ciência, à produção de ciência, de tecnologia. Os Estados Unidos precisam comprar matéria-prima brasileira. Os Estados Unidos precisam vender tecnologia para o Brasil, para os países da periferia. Os Estados Unidos precisam comprar petróleo, como já comprou agora. E eu quero chamar a atenção dos meus irmãos brasileiros e das minhas irmãs também, principalmente da classe trabalhadora e dos jovens, dos estudantes, que são muito valiosos nessa luta permanente que se faz contra o opressor. Vocês têm dimensão de quanto representa em riqueza viva o pré-sal? O que significa essa quantidade enorme de energia? O que isso representa para movimentar o mundo? E se esse petróleo fosse nosso, como tanto quis e tanto lutou a presidenta Dilma, inclusive determinando que os royalties do petróleo fossem destinados para a educação e para a saúde? E se isso sai das nossas mãos, como já começou a sair, e vai para a mão das grandes empresas dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa Ocidental e de outros países desenvolvidos do mundo, quem vai ganhar com isso? Eu escuto às vezes algumas pessoas na sua estupidez empírica. Ai, um vereador ganha dinheiro demais, 10 mil reais, é por isso que o Brasil é tão pobre. Que sujeitos estúpidos. Olha para esse fator, que eu também concordo que seja moralizado, mas isso não é o fator primordial. Olhe para o pré-sal, brasileiros. Olhem para o pré-sal, internautas. É um campo de combustível, de energia fóssil, do tamanho do estado de Sergipe. Vocês sabem o que significa o tamanho do estado, a grandeza do estado de Sergipe em tamanho? Vocês sabem o que é um poço de petróleo do tamanho do estado do Sergipe? Por quantos anos esse petróleo vai estar disponível como energia para desenvolver o Brasil? E esse petróleo agora está sendo entregue pelo PSDB, pelo PMDB, pelo DEM, que são partidos de direita. A riqueza vai para lá, eles compram muito barato aqui, aí lá eles agregam valor a esse petróleo bruto que compraram aqui, vende depois muito caro, e todo o lucro, todo o dinheiro vai para eles. Vocês refletiram sobre isso? Então eu digo para vocês com pureza d'alma, foi para isso que deram o golpe. E vocês, paneleiras amarelas e paneleiros amarelos, vocês contribuíram para isso. Vocês são vermes do Brasil. Vocês ajudaram a sugar o sangue, o ouro, a riqueza do Brasil para beneficiar grandes empresas que nunca pensaram nem que vocês existem. Vocês são realmente miseráveis, porque a maior miséria não é a material. A maior miséria é a estupidez humana. Essa sim é a grande miséria humana. Querido Ibiapina, sempre, como sempre, né, no seu vasto conhecimento, na defesa do seu nacionalismo, da sua bandeira, do seu país, do seu povo, né, colocando o dedo na ferida. Bem, querido Antônio Lima, vamos agora aos seus comentários sobre essa questão, né, que o sociólogo Gessé muito bem externou, né, sobre a relação da classe dominante, a elite, né, que produziu a classe média
brasileira que está a seu serviço, a seu bel serviço, através das suas manipulações, e que vai às ruas defender os interesses da classe rica e não os seus. Bem, antes de mais nada, né, com relação à questão dos interesses da direita com o Lula, né, que também está ligado a essa questão da classe média, nós não podemos deixar de fazer um resgate histórico, né, porque não é a primeira vez, né, em que há essa tentativa da direita de fazer a conciliação que vem da burguesia, a conciliação que vem dos movimentos operários social-democratas, reformistas, né? Porque se nós lembrarmos a primeira eleição em que o Lula foi vitorioso, né, havia sim uma compactuação, né? Uma compactuação que foi expressa naquilo que foi considerado como a Carta aos Brasileiros, né? E que era uma carta que tentava acalmar os ânimos daquilo que havia de entendimento sobre a vitória do Lula e mostrar que era um governo que não estaria ali para tocar fogo na burguesia, né? E sim para governar, né, para todos, né? Tanto é que era o Brasil de todos, né? Que todos, né, a classe trabalhadora e a burguesia juntos, né? Acredito inclusive que essa eleição de 2018 ela está totalmente ligada a essa repactuação, né? Há diversas figuras que se apresentam, e o Lula é uma delas principalmente, né, que tenta trazer essa perspectiva de repactuação daquilo que foi descolado, né, com o golpe de 2016, né, uma crença de que é possível novamente, né, fazer o mesmo governo de 2003, 2006, né. Entretanto, a conjuntura é totalmente diferente, né, não é uma conjuntura de ascenso, né, é uma conjuntura de crise do capitalismo, né. E aí nós precisamos entender também que desde os anos 90 que nós estamos num ciclo do neoliberalismo que vem tirando cada vez mais nossos direitos, né, dando as concessões para a burguesia, né, retirando aquilo que é público para os interesses privados, né. Claro que durante o período dos governos petistas houve uma medida meio de conta-gotas. Agora não, com o governo puro sangue da burguesia, que é o governo do usurpador Temer, né, ele está entregando tudo a preço de banana, né. Aliás, mais barato do que o preço de banana. Então, nessa perspectiva, há um certo interesse de retomar aquilo que foi, voltar à normalidade, certo? Mas que normalidade seria esta, né? E aí os programas sociais que foram construídos nos governos petistas, né, que foram importantes, né, para a classe trabalhadora que estava na miserabilidade, né, são também programas que estão ligados a uma conjuntura em que havia um ascenso do capitalismo no Brasil, né, e que estavam diretamente ligados aos interesses da própria burguesia, né. Entendendo que nós temos a burguesia altamente retrógrada, mas que se beneficiou com uma série de programas sociais, né? Inclusive com relação à saúde, à educação, né? Com o crescimento do ProUni, do FIES, né? Inclusive do dinheiro dos royalties, né? Todo esse investimento ele não foi feito para a educação pública, né? Ela foi feita para a educação privada. Não é à toa que nós estamos vendo aí várias faculdades particulares aumentando o prédio, né? Fazendo mais e mais cursos, né? E que incentivaram o golpe, né? Enquanto isso, as universidades federais estão precárias, né? As universidades estaduais também estão precárias, né? E aí são uma precariedade que vem dos governos petistas, né? Então, só nós lembrarmos que em 2015 houve uma série de cortes que foram desumanos à educação, né? E que agora estão cada vez mais, né? Estão cada vez piores. E aí essa classe média ela vem, né, para defender os interesses da burguesia, porque a ideologia que é colocada para todos é a ideologia dominante, né? Nós precisamos fazer essa disputa ideológica, né? Acho que é importante, inclusive, né, colocar como exemplo diversas conquistas que vieram das lutas da revolução em Cuba e na Venezuela, né? Que são revoluções que não só garantem as conquistas, mas mostram para o povo que aquela conquista ela é feita porque a classe lutou, porque o trabalhador lutou para ter aquilo, né? E acho que é isso que nós precisamos fazer de hoje em diante, né? Mostrar para os trabalhadores a luta real e concreta, né? E as conquistas que são feitas por ele, não por um salvador ou por uma fraca força messiânica, né? Acho que é colocar isso como uma linha de frente para nós hoje, né? Para nós do movimento da esquerda, do movimento operário, né? Para poder reverter esse processo e inclusive colocar em questão esse interesse da burguesia em cooptar novamente os setores do movimento operário,
né? Nós temos duas figuras centrais nesse processo, que é o Lula e é o Ciro Gomes. São duas figuras que estão surfando no movimento operário, né? Claro que o Ciro Gomes muito menos, né? Porque é um burguês, né? Tal. Mas são figuras que estão surfando nessa onda da conciliação e é preciso se atentar a isso, né? É preciso dizer que nós não queremos um candidato que faça, né, uma conciliação novamente, né? Acho que é isso. Ok, Antônio Lima, respeitando obviamente todas as suas, né, a sua visão, a sua opinião, nós estamos do mesmo lado, né, por uma construção de um país soberano, né, por isso nós estamos aqui ombreados nesse debate. Obviamente haverá um momento em que nós iremos discordar de alguns pontos, né, será pontual. E aí, quero só fazer aqui um link da sua fala, né, questionando essa possibilidade, né, durante a caravana, por exemplo, do Lula em Alagoas, onde o filho do Renan Calheiros, que é governador lá, foi lá na caravana do Lula, né? Enfim, nós sabemos da inteligência, né, da visão, né, de estadista que o Lula tem. Sabemos que ele tem a compreensão de que o PT, apesar de toda a agressão, toda a perseguição, né, que foi dada ao PT porque estava no governo, mas a perseguição foi à esquerda, né, e o PT representava isso enquanto governo. O PT estava ali a nível nacional com 28, nadando em 28% de aceitação, né, do eleitorado. Com todo esse ataque, o PT perdeu muito e desceu lá para os 11% a nível nacional. Enquanto isso, mesmo com tudo isso, e com essa perda, o Partido dos Trabalhadores manteve-se com seus 11% sob todo esse ataque, quase que o triplo do segundo, o dobro do segundo, não, mais do que o dobro do segundo colocado, que era o PMDB, né, e o terceiro o PSDB. Então era 5% para um, 4% para o outro. E o PT chegou a 11%. Eles queriam era acabar com o PT. Eles não queriam, eles querem, né? Aí, com tudo isso fechando, o PT hoje está já com seus patamar de 22% de aceitação, né, do eleitorado. Veja o potencial, a representatividade que é o Partido dos Trabalhadores com o Lula, né, e com essa proposta de construir um Brasil que queremos, um outro Brasil. Acredito eu, né, pela capacidade que tem o Lula, né, que sendo eleito, sendo trazido de novo à presidência, ele fará diferente daquilo que fez no governo passado. Eu tenho claro, e isso preocupa muito mais a elite que o apoiou, que vestiu, né, que veio por Lulinha Paz e Amor, né, que saiu aquela carta aos brasileiros, que eles sabem que, por exemplo, nós temos que fazer aqui um parêntese, que não adianta eleger o Lula achando que ele vai ser salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. O povo brasileiro tem que entender de uma vez por todas que nós estamos vivendo uma guerra que estava adormecida, porque os ricos estavam nadando, ganhando muito dinheiro. Nunca na história deste país, me permito fazer essa lembrança na fala do presidente, nunca na história desse país um presidente chegou, né, em cadeia nacional e disse: está na hora de vocês, trabalhadores, pedirem aumento aos patrões, porque eles estão ganhando muito dinheiro. Então, estes governos do Lula, né, teve essa conciliação. Mas esta disputa de classe, hoje, ela está visível. Como disse o sociólogo Gessé, eles perderam o medo. Eles agora não estão mais intimidados, não estão mais com receio algum, porque nós estamos num estado de exceção, um estado que está sob a toga, né, do STF, que não julga a imoralidade que foi o processo chamado de impeachment, que de legal não teve nada, está comprovado, e o STF está sentado. Porque, como disse Jucá, né, e o ex-presidente da Transpetro, que precisava fazer um acordo com tudo e com todos.
para tirar Dilma e botar Michel Temer. Veja bem, agora nós chegamos a 2018. Será que teremos eleições em 2018? Mas digamos que tenhamos. O povo está achando que o processo que está aí, a muvuca que está aí, se findará com um novo processo de eleição. Em 2014 eles rasgaram o processo democrático. 53 milhões de votos democráticos, indo às urnas, companheiro Ibiapina e Lima. Foi rasgado, nos foram arrancados os direitos do Estado Democrático de Direito, do processo legal de uma presidenta eleita legalmente. Forjaram um processo de impeachment, escandalosamente, né, cheio de vícios, com o presidente da Câmara, né, dizendo que se o PT votasse com ele na comissão, ele não deixaria, não aprovaria o pedido de impeachment. Quer dizer, de uma imoralidade, o STF está aí, sentado em cima, vergonhosamente. Aí, pegando um pouco da sua fala, né, acredito que esta é a preocupação, principalmente da direita, é que Lula sendo eleito, eles tratem de fazer com que a extrema-direita, a direita e a extrema-direita façam o maior número de parlamentares. Porque parlamentar é aquele que veste a camisa da sua nação, do seu povo, né, do seu país, e faz com que este país se torne destaque no cenário mundial, como o Brasil estava, da 17ª posição para a 6ª, 7ª posição a nível mundial, né, com os governos, com todos os equívocos que possam ter existido, e estava, né, investindo no seu povo. Então, para fazer esse contraponto, nessa observação, essa elite vai, se o Lula não for inviabilizado, como eles querem, se o Lula não for preso, se não matarem o Lula, que é uma possibilidade, de repente um louco aparece aí e diz que foi um louco, mas não, é todo um arranjo. Então o Lula tem que tomar cuidado. E a esquerda tem que tomar cuidado, porque nós estamos em guerra. Essa guerra, ela é de classe, é a classe. Aí eu fecho aqui. O Gessé, o sociólogo, diz, por que essas pessoas foram às ruas? Ele fala, essas pessoas é a classe média. Elas foram às ruas, por quê? Vou ler aqui. Porque elas estavam incomodadas há pelo menos há 15 anos. Mais ou menos isso, né? 13, 15 anos. Incomodadas porque passaram a encontrar os filhos da classe trabalhadora fazendo compras, viajando, tendo acesso à educação. Os investimentos de educação nesse país precisam melhorar? Muito, precisam. Mas tinham tido um começo, né? Quantas universidades foram feitas, né? Quantas escolas técnicas foram feitas e muito mais. Foi tirada dos centros das grandes capitais para os interiores, levando os professores para os interiores, dando condições. Enfim, tudo isso está em guerra. E aí, nós precisamos estar atentos e levando esse esclarecimento para os nossos internautas, para as pessoas, os cidadãos brasileiros, possam analisar que realmente precisamos ter clareza de que o Brasil hoje, num estado de exceção, e aí eu faço uma pergunta sobre isso. O Brasil hoje, vivendo em um estado de exceção, chega ao ponto de ter dentre várias arbitrariedades, mas um reitor da Universidade de Santa Catarina, levado preso, sem o devido processo legal, né? Levado preso de forma abrupta e que chegou a cometer o suicídio. O cantor Caetano Veloso foi fazer um show e foi proibido de fazer um show, porque ia fazer um show em São Bernardo do Campo, num assentamento, numa ocupação de milhares de pessoas que estão reivindicando por moradia. Olha que nível nós estamos vivendo hoje no Brasil. Isso é uma guerra declarada de posição de classes. Eles perderam a vergonha. Nós estamos aí, pais sendo confundidos pelo ódio, né, do preconceito. Casal de uma mulher e uma filha, por estarem abraçados, foram agredidos, eram mãe e filhas. O pai abraçado com o filho foram agredidos porque aí foram confundidos como homossexuais. E que se fossem, não estava desrespeitando ninguém. Então, nós estamos vivendo um estado de exceção, o estado democrático foi rasgado e o povo está achando, inerte, vendo a nossa riqueza sendo vendida, sendo dada, né? A banana está cara.
E a gasolina, o petróleo nosso está sendo vendido a um centavo. Vocês precisam tomar conhecimento disso. Biapino, o que você me diz, querido, dessa questão de um cantor, de um artista, referência, conhecido nacional e internacionalmente, como Caetano Veloso, e fazer um show, né? São Bernardo do Campo, em apoio a uma ocupação de milhares de brasileiros por moradia, ser abruptamente proibido de realizar esse show? Acho que você mesmo já deu a resposta, né? Nós estamos vivendo um estado de exceção. Então, o estado de exceção é aquele estado de ditadura. Ditadura militar, uma ditadura civil como essa agora, em que quem pode mais é quem tem a força bruta. Na porcaria das ditaduras militares, tanto faz ser no país como em qualquer país do mundo, o Estado vira estado de exceção, porque o que está escrito na lei como garantia significativa dos direitos humanos fundamentais da pessoa humana não tem valor nenhum, porque vai passar, na verdade, a ideia daquele que tem a força, que tem o fuzil na mão, que pode torturar, que pode proibir. Como nós estamos no estado de exceção, como nós estamos vivendo uma ditadura, nós nos deparamos com esse absurdo de proibir um cantor que sempre esteve ao lado das pessoas mais simples do nosso país, cantar no meio de um acampamento de milhares de pessoas que não têm direito à moradia. O que é a moradia, senhores e senhoras? Companheiros e companheiras, o que é a moradia? Um direito humano fundamental. Quando Caetano Veloso, como um cantor de renome mundial, vai cantar, vai fazer um show num acampamento de homens e mulheres que não têm esse direito fundamental de ter a sua moradia, isso é um papel que tem que ser enobrecido. Por que um cantor tão conhecido e tão importante sai para cantar num acampamento de trabalhadores? Será que qualquer um vai? Por isso ele está de parabéns, por isso ele está aqui recebendo o meu apreço. Mas não é a primeira vez não, Maxwell. Não é a primeira vez não, ouvintes do canal Mídia Livre. Não é a primeira vez não, meu caro companheiro jornalista Lima. Não, o Caetano Veloso, na ditadura militar, foi obrigado a sair do Brasil. Vocês sabem disso, né? Teve que viver em outros países, porque não podia viver aqui, porque se ficasse aqui, os ditadores militares prenderiam ou matariam. E o Roberto Carlos fez uma música para o Caetano Veloso, em homenagem ao Caetano Veloso, que é uma música muito bonita. Sabe qual é, Maxwell? Debaixo dos caracóis dos teus cabelos. Debaixo dos caracóis dos teus cabelos, uma história para contar de uma terra tão distante. Mas um dia, teus pés pisarão a areia branca desta terra. Essa música é muito bonita. É bonita em si, mas é bonita também no seu conteúdo. E feita codificada, porque se a porcaria dos ditadores militares soubesse que essa música era para homenagear o Caetano Veloso, Roberto Carlos teria sido preso ou morto. Tem uma outra música também, que é muito bonita. Ela diz assim: eu sou a mosca que pousou em tua sopa. Quem era a mosca? Era o Lima, um jornalista que critica. É o Lima, né? Eu estou fazendo aqui uma figura de linguagem, porque o Lima não era jornalistas da época, eram os intelectuais da época, eram os pensadores da época, era os sem terra da época. Era a mosca, porque enquanto a ditadura estava administrando o país para os ricos, naquele período, 5 setores importantíssimos da economia brasileira, como a borracha, como a indústria automobilística,
como outros setores importantes da nossa economia estavam na mão das grandes empresas brasileiras, aliás, norte-americanas, e a ditadura militar garantiu que essa riqueza fosse administrada pela burguesia nacional e internacional para garantir a riqueza das empresas internacionais, nós lutávamos contra isso. Então nós éramos a mosca que pousamos na sopa dos ditadores. Mas a música era o código, né? Eu sou a mosca que pousou na tua sopa. Os imbecis não sabiam que essa música era para eles. Pois bem, debaixo dos caracóis dos teus cabelos, Caetano Veloso tinha os cabelos grandes. Então, uma figura de linguagem, debaixo dos cabelos do Caetano Veloso, uma história para contar. Que história era essa? A ditadura militar. Ele não podia viver no Brasil, porque tinha que estar escondido na França, para não ser morto. Aí agora, novamente, o rapaz foi censurado, porque ia cantar num acampamento de pobres. Então é essa porcaria da justiça que nós temos. Quando um trabalhador, como por exemplo aqui em Fortaleza, os trabalhadores têxteis de Fortaleza, entraram com a ação coletiva na justiça, que assinou essa ação fui eu, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Fortaleza, cobrando as perdas do Plano Verão, que foram 26% do salário dos trabalhadores. A inflação do período foi 26%, o governo Collor de Mello desconsiderou essa inflação, proibiu que os trabalhadores recebessem esse dinheiro. Nós entramos na justiça. Naquele período, está fazendo 29 anos que eu entrei com essa ação na justiça. Depois de 20 anos, ganhamos a questão. Aí o patrão apelou, foi para a segunda instância. Depois foi para a terceira instância. E até hoje não pagaram o salário dos miseráveis trabalhadores têxteis, que ganham uma miséria, que trabalham na poeira do algodão, que estão sujeitos à tuberculose, que trabalham com um barulho de mais ou menos 85 decibéis, todos ficam mocos depois de vários anos de serviço, e que trabalham também sob um calor e a trepidação das máquinas, o trabalho é insalubre. A porcaria da justiça até hoje não garantiu o direito desses miseráveis que moram na lama e que não tem como dar educação e nem comida aos seus filhos. Agora, um cantor que, como artista, se dispôs a cantar para uns miseráveis que estão debaixo de barraca, em 24 horas, a porcaria de uma justiça determina que o cara está proibido de cantar porque ela quer que ele não cante. Essa é a justiça que nós temos, brasileiros e brasileiras. Perfeito, Iberpino. Só lembrando que o Estado é São Paulo, né? Gerido pelo governador Geraldo Alckmin, que segundo pesquisas tem 5% de interesse de voto, né? E o prefeito, né? Que faz e apronta, inclusive contra os seus próprios, né, de São Paulo, que é o famigerado eleito prefeito João Dória. Mas enfim, cada povo tem um governo que quer, né? Bem, eu vou passar aqui para o Antônio Lima, ele vai fazer suas considerações também sobre esse assunto, mas eu queria também fazer uma provocação. Já que o amigo está aqui no PCB, providencial, eu queria, na sua fala, você falasse um pouquinho sobre por que a candidatura burguesa de Ciro Gomes não emplaca, perde, segundo as pesquisas, está lá atrás, junto com o João Dória e campanha limitada. Bom, inicialmente, né, acho que é lamentável o que aconteceu com o Caetano, né, na ocupação, né? Todo e qualquer artista deveria ter a livre expressão, né? Poder tocar suas músicas no espaço que quiser, né? E isso mostra claramente, né, em que situação nós vivemos, né? E aí é uma coisa que o camarada Ibiapino falou, né, corretamente, que não é de hoje, né? Há muito nós vemos isso acontecendo no mundo da cultura,
né, das expressões, né, o cerceamento à liberdade de expressão, ele não se limitou somente ao período do regime da ditadura militar, né? Nós estamos a toda hora sendo cerceados, né? Por isso que é importante um espaço como esse, para a gente poder colocar, né, aquilo que não é colocado na mídia hegemônica, né? E esse cerceamento ele está ligado diretamente aos interesses da burguesia, né? E é uma prova clara, né, de como a justiça é burguesa, né? E eu acho que, inclusive, tem um termo que foi colocado aqui que é totalmente correto, né? Nós estivemos adormecidos. E esse adormecimento, né, quando a gente passa muito tempo dormindo e acontece alguma coisa, a gente acorda o quê? Assustado, né? E aí, né, é compreensível quando a gente se assusta com um fato como esse, que foi, né, a proibição do Caetano de cantar, né? Mas, né, mesmo assim, né, pelo menos na minha visão, né, não foi tão assustável, né? Porque, ora, as pessoas se assustam com isso, né? Mas por que se assustar se é algo que está no dia a dia? Se há muito nós temos esse cerceamento, né? Por quê? Porque nós estivemos adormecidos, né? E aí acontece essas coisas recentes, né? E a gente tem uma memória muito curta, né? Durante todo o processo de redemocratização, né, o cerceamento sempre existiu, né? É só nós pegarmos, por exemplo, o que acontece hoje na periferia, né? Com o sarau, com as manifestações da cultura popular, né? Com diversas culturas populares, tanto do imaginário como o reizado, como o próprio hip hop, todos esses setores da cultura são cerceados. Eles não têm o mesmo espaço, né, que deveriam ter com a grande mídia, né, e o grande entretenimento, né? E são cerceados também politicamente, né? Qualquer movimento que tenha um viés político, né, contestatório, ele é cerceado, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, a polícia, né, ir no sarau para acabar com o sarau, porque não pode ver o povo da periferia junto, né, ouvindo música, né, se organizando, né? Então isso é uma coisa que nós precisamos ter a compreensão, né, de que esse cerceamento ele existe, né, ele é latente, porque enquanto houver capitalismo, né, haverá justiça burguesa, né, haverá repressão ao nosso pensamento, né? E isso acontece em vários momentos da história, né? Não somente nesse governo, e que esse governo está aprofundando isso, né? Nós temos um Ministério da Cultura de fachada, né? Nós temos um governo que está aí reprimindo cada vez mais, né? E que é fruto, né, do avanço do capitalismo, porque se nós colocarmos a conjuntura global, nós estamos vendo o quê? Cada vez mais repressão, né? As guerras não são mais como antes, né? Não tem aquele negócio da Guerra Fria, mas há uma repressão cada vez maior, o aparato de repressão é cada vez mais forte, né? A polícia está cada vez mais parecendo um Robocop, né? Contra quem? Contra o trabalhador, contra o pensamento, né? Contra a expressão e a cultura, né? E aí se nós resgatarmos, por exemplo, a jornada de junho de 2013, né, que aí tem uma série de debates sobre o que foi aquilo ali, mas quem esteve lá viu como é que foi a repressão contra os que estiveram na rua, né, independente da posição de quem estava lá, né. E sobre essa questão a provocação sobre o Ciro Gomes, né, é uma candidatura curiosa, né, porque o Ciro Gomes ele estava um pouco fora da expressão política, né, e aí ele surge, né, buscando ser uma alternativa, né. Mas que alternativa, né? Porque se nós formos vermos a política do Ciro Gomes, né, o Ciro Gomes sempre esteve ligado aos interesses da burguesia, né? Isso a gente não pode negar, né, porque ele está ligado, né, à dinastia Ferreira Gomes, a um grande grupo que domina a política aqui no Ceará, e quem é cearense sabe os malefícios desse pessoal aí, né? Tanto é que ele cresce mais para outros estados, porque não sabem de fato como é viver, né, num governo dos Ferreira Gomes, né, que é um governo de repressão, que é um governo, né, brutal. Então acho que é importante, né, a gente demarcar esse terreno, né, de que o Ciro Gomes não é uma alternativa para os trabalhadores. Ele é mais uma alternativa de conciliação, né, é um burguês, né, é uma alternativa que está ali, né, para enganar a classe trabalhadora, né, que tem se colocado como uma perspectiva de nova esquerda, mas a gente sabe que no fim das contas não é, né, muito pelo contrário, ela está ligada aos interesses da burguesia. Tanto é que ele muda de partido como se fosse de roupa, né? Se a gente for observar, ele já teve vários partidos, né? Ou seja, não há uma perspectiva ideológica ali, né? Ele tem uma retórica, um discurso bem desenvolvido, mas
mas ele está ali para mediar os interesses da burguesia. Ok, Lima, obrigado pelos seus pontos de vista. Eu também vou fazer essa provocação ao companheiro Ibiapina sobre essa candidatura, né, burguesa do Ciro Gomes, que não consegue decolar. As pesquisas mostram isso. Mas quero também agora fazer aqui os agradecimentos, né, à Casa Vermelha, ao Espaço Político Cultural Casa Vermelha, do vereador Guilherme Sampaio, que apoia esse trabalho do Mídia Livre, portanto, tem dado este apoio. Você, internauta, né, vocês, nossos agradecimentos. Pedimos mais uma vez que você vá lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, divulgue, ajude com que a gente consiga atingir 20 mil visualizações individuais. Isso é importante, para que a gente possa dar prosseguimento aos trabalhos desse debate, né? Espero que vocês, como tem demonstrado nas semanas passadas, né, gostando desse bate-papo, né, desse debate de ideias, enfim, sempre em defesa do povo brasileiro, né, da nação, de nós enquanto nação, né, de prosperar enquanto nação. Portanto, fica aqui registrado nossos agradecimentos, tanto ao Antônio Lima, nossos convidados, Antônio Ibiapina, e ao programa Mídia Livre. Agora, a provocação está posta para você, companheiro Ibiapina, sobre a questão da candidatura burguesa de Ciro Gomes, mas também eu quero que vocês teçam comentários sobre o que diz o sociólogo Gessé. Eu peguei hoje, pontuei aqui muito o Gessé, porque é sublime o que ele fala, né? É muito importante que as pessoas leiam, escutem. Ele diz que é preciso desmistificar um pensamento que está aí no senso comum, que a classe média estuda e lê mais, que por isso conhece mais o mundo do que a classe dos pobres. Ele afirma, é exatamente o contrário, pois a classe média mal lê, né, e muito menos ela reflete sobre o que acontece. A classe média, né? No senso comum se diz que ela lê muito e que por isso ela conhece melhor o mundo do que a classe pobre. E ele afirma categoricamente que é muito pelo contrário. Esta classe média brasileira, ela mal lê e mal reflete, né, aquilo que está ao seu redor. Mas facilmente, e aí vem a questão da relação, do domínio da elite brasileira sobre ela. Facilmente ela é manipulada, e aí pelas empresas de comunicação, né, Rede Globo, Record, SBT, enfim, Bandeirantes, o PIG, né, Partido da Imprensa Golpista, que fazem questão de manipular, escondem as caravanas. E agora, né, fazendo aqui como vocês analisam o editorial do jornaleco Estadão, que diz: Temer não compra o Congresso. Olha a disfarçatez da matéria, como faziam os petistas. Só para lembrar, quanto a Dilma era criticada enquanto presidente, né, porque não negociava com o Congresso. E este foi um dos grandes motivos para que estes canalhas, achacadores, tratassem de tirá-la do poder, o acordão. Portanto, aí vem o jornal Estadão, com editorial hoje, dizendo que Temer não compra o Congresso, como faziam os petistas. Rapaz, eu não sei nem como qualificar tamanha editorial, sabe? Vergonhoso. É querer brincar com a cara do povo. E aí fica isso. Então, como vocês analisam o editorial do jornal Estadão sobre essa farsa e a questão da candidatura do... E aí vocês também vão tecer comentários sobre o evento que aconteceu semana passada, né, sobre a visita da cônsul de Cuba aqui no nosso estado, na capital Fortaleza, estado do Ceará. São 3 ou 4 perguntas, então não sei se dá para aprofundar. Vou falar aqui do jornal em primeiro lugar. Eu não leio essa porcaria. A classe trabalhadora não lê essa porcaria.
Verdade. Quem lê essa porcaria é a porcaria que pensa como ele. Então, acho que ele não faz opinião pública, ele não tem credibilidade, porque mente muito. E numa coisa ele está certo. Ele disse o seguinte: o presidente não comprou o Congresso. Não comprou o Congresso. Ele comprou, na verdade, o presidente comprou foi a imprensa. Porque o dinheiro que vai mascarado de propaganda constitucional para os jornais e para as televisões é muito elevado. De modo que a imprensa é comprada. Eu quero lembrar aqui a esse povo do Estadão uma frase de Joseph Politices. Joseph Politices nasceu em 1847, nos Estados Unidos. Ele disse a seguinte frase, o Lima sabe muito bem disso, porque é jornalista, tem que saber mais que eu, que não sou jornalista. Ele diz: com o tempo, uma imprensa cínica, sensacionalista, corrupta, forma um público tão vil como ela mesma. Nós temos hoje uma camada de pessoas do Brasil que agem de forma vil em relação a muitas coisas. Aqueles canalhas que, por exemplo, pegaram a imagem da presidenta Dilma, uma mulher de mais de 70 anos, de forma inescrupulosamente e imoral, para poder defenestrar a imagem dela como mulher e pessoa pública, é vil. E essa característica tem muito a ver com o papel da imprensa no Brasil. Os idiotas que diziam todo dia e toda hora que a JBS, ou seja, a Friboi, era do filho do presidente Lula. Quantas vezes eu não ouvi isso? Quantas vezes as pessoas não me perguntaram? As pessoas de boa fé diziam assim: minha filha, me explique por que o filho do Lula é dono da JBS. Está aí a JBS agora. Apareceu os donos e a JBS, segundo uma denúncia feita pelo jornalista Sakamoto, que teve que sair do Brasil às pressas, ameaçado de morte, porque apareceu uma notícia dizendo que o Lula tinha dado R$1 milhão para o Sakamoto, para o jornalista Sakamoto, para falar bem do Lula. Sabe quem foi? Sabe quem era o responsável por pagar uma empresa de comunicação via internet para dizer todas essas mentiras contra o Lula e o filho do Lula? A JBS. Foi descoberto no estudo que foi feito que quem divulgou a notícia de que o Lula tinha pagado R$1 milhão para o Sakamoto foi a JBS, a Friboi. Mas os idiotas acreditavam que a Friboi era do filho do Lula. Viu como vocês são idiotas? Vocês que divulgaram tudo isso, viu? Estão vendo? Amigos brasileiros, amigos da América Latina e internautas, vocês sabem quanto a Globo recebe do governo federal e do governo estadual e dos governos municipais? Vocês sabem? Pesquisem. O meu tempo aqui não me permite aprofundar isso. Mas é muito dinheiro que vai para o Estadão. Então, o Temer comprou também a imprensa. E esse jornal é uma porcaria. Eu nunca li essa porcaria, porque não me interessa ler essa porcaria. Eu leio artigos buscados na internet de grandes escritores, de grandes jornalistas, aí eu pesquiso e dou uma lida em coisas que me interessam. Pronto, sobre o jornal isso. A oligarquia Ferreira Gomes não representa o interesse da classe trabalhadora, a não ser que algum idiota ache que sim. Esse povo está aqui, gente, desde o tempo que eu era menino. O Ciro Gomes foi deputado pelo partido da ditadura militar.
Ele foi deputado estadual pelos militares, pelo PDS. Depois, quando o PMDB sobe, ou seja, ascende ao poder, que elegeu 23 governadores do Brasil e que fez o plano cruzado, a oligarquia Ferreira Gomes pulou dentro do PMDB. Quando o PMDB fracassou, eles correram para dentro do PSDB. E quando o PSDB fracassou, eles correram para debaixo das asas do PT. Então, esse povo é como ácaro. Não tem aquele ácaro que promove uma coceira infernal nas pessoas. O nome da doença é escabiose. Esse é o nome da doença. Promove uma coceira infernal, é o ácaro. É um ácaro miserável que penetra na pele das pessoas. Então, eles são como ácaro. Aonde eles podem se alimentar, eles vão. Isso não representa interesse do povo brasileiro. Aí agora eu vou fazer aqui uma conexão com a justiça, que eu quero continuar criticando a justiça. O Fundeb é um dinheiro do governo federal. Esse nome Fundeb foi um programa do presidente Lula, porque antes era Fundef, e o Fundeb do presidente Lula ampliou. É um dinheiro que vem para a educação. Parte desse dinheiro é destinado para a melhoria das escolas e parte é para os professores. Roberto Cláudio, da oligarquia dos Ferreira Gomes, recebeu o dinheiro do Fundeb e a parte que deveria ser destinada aos professores, ele passou a mão. Os professores entraram na justiça faz 2 anos e o problema não foi resolvido. Diferentemente dessa mesma justiça que dentro de 24 horas proíbe um cantor cantar para os pobres. Pronto, sobre a oligarquia Ferreira Gomes. Eu digo isso, estou dizendo isso. Não representa o povo brasileiro, não é candidatura que interessa ao povo brasileiro, e acho que já disse tudo em relação a isso. A outra pergunta sobre o evento de Cuba aqui. Mas tinha uma outra anterior. Enquanto eu lembro a outra, eu vou falar do evento. Na semana passada, nós fizemos aqui o encontro de juventude. Veio ao Brasil, aliás, ao Ceará, a cônsul-geral de Cuba, Laura Ivete Pujol, que fez uma palestra e a ideia era debater o bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba. A Casa de Amizades Brasil-Cuba do Estado do Ceará, o Sebra Paz, o PCB, o PCdoB, o PT e o JS, a UJC e a JPT, são juventude ligada a esses partidos, contribuíram de forma muito significativa, como também o movimento sindical. E foi feito o debate, foram feitos esclarecimentos em relação ao bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba, que é um bloqueio criminoso. Os Estados Unidos não permitem que Cuba venda nada para nenhum país que tem relação com os Estados Unidos. Por exemplo, se o Cuba vender seus produtos para uma determinada empresa que tem também negócio com os Estados Unidos, essa empresa fica proibida comércio com os Estados Unidos. A lei Helmholtz, esta lei diz o seguinte: se um navio brasileiro ou um navio da Noruega ou do Inferno passar em Cuba e aportar num porto de Cuba, ele será proibido de aportar num porto norte-americano por 6 meses. Qual a empresa de navegação que vai parar em Cuba, se ela não pode mais parar nos Estados Unidos? Então foram feitos esses esclarecimentos, foi um debate muito bom. O canal Mídia Livre cobriu na íntegra o debate e divulgou na íntegra.
E eu quero aqui, em nome da Casa da Amizade Brasil-Cuba do Estado do Ceará, agradecer a todas e a todos que foram, que participaram, que ajudaram e que contribuíram. E quero aproveitar para dizer a vocês, todos, amigos e amigas, que nós estamos aqui arquitetando um movimento, quero contar com o JS, o JC e a JPT, para a gente fazer uma arrecadação de dinheiro para mandar para Cuba, para nos solidarizarmos com as vítimas do furacão Irma, né, o nome? Era isso. São tantos furacões, toda semana acontece um furacão que a gente esquece até o nome. A devastação foi muito grande. Também houve devastação no México e em outros países da América Central. Tem hoje um movimento muito forte arrecadando recursos para o México. Quem quiser se engajar em prol das vítimas do furacão lá no México, ajudem. No nosso caso, como eu sou aqui o representante da Casa de Amizade Brasil-Cuba, eu quero, juntamente com todos que eu já falei, com o Instituto Tony Ítalo, com o MOTU, com o movimento sindical, vamos começar a pensar uma forma de arrecadar algum recurso, porque o pouco que nós mandarmos para lá vai servir para a reconstrução daqueles milhares e milhares de pessoas que tiveram suas vidas destroçadas em virtude do furacão, do grande furacão que passou em Cuba e em vários países. No nosso caso, nós vamos fazer uma campanha para ajudar a Cuba. Então, eu quero aqui agradecer a todos que estiveram nesse evento. Eu acho que foi muito proveitoso, muito bom. E já estamos nos preparando para no ano que vem fazer um novo encontro. Ok, querido Ibirapino. Fantásticas as suas considerações, a sua fala, a sua visão sobre os temas. E principalmente sobre o evento, né, que aconteceu aqui com a cônsul de Cuba. Companheiro Antônio, fale aí para nós sobre o encontro, né, trazido aqui para o Ceará, sobre a cônsul de Cuba, e das propostas que você tem aí de leitura para os nossos internautas. Certo. Bem, o encontro foi muito importante, né, porque ele era focado com a juventude, né, a juventude o encontro da juventude com Cuba, né, contra o bloqueio econômico, né, bloqueio que tem cada vez mais prejudicado o povo cubano, né, e focado na juventude, porque a gente sabe que a juventude é aquela que tem sido bombardeada constantemente, né, com imagem negativa sobre Cuba, né, nos meios de comunicação, nos filmes, nos jogos eletrônicos, né, a imagem de Cuba é uma imagem muito negativa, né, e a juventude é aquela que pode, né, mudar essa imagem, né. Então o debate foi importante, acho que a gente precisa realizar mais, né, acumular, né, foi muito gratificante e contribuiu para a discussão sobre Cuba aqui no Ceará, né? E, enfim, porque a questão do bloqueio, né, a Cuba ela não se limita somente ao bloqueio econômico, mas ao bloqueio midiático, né? Justamente pelo que eu falei, a questão da imagem que é construída sobre Cuba. Então, quanto mais eventos nós realizarmos, né, mais vai favorecer para desmistificar a imagem que é feita sobre Cuba, né? E para isso, né, acho que é importante também a gente fortalecer os meios de comunicação populares, os meios de comunicação da classe trabalhadora e dos movimentos, né, para que coloquem em pauta, né, aquilo que a burguesia coloca de outra forma, né. E aí para isso a gente precisa de mais meios de comunicação da classe, né. E aí eu vim também falar um pouco sobre o nosso jornal, que é o jornal O Poder Popular, um jornal, né, do PCB, um jornal a serviço da Revolução Socialista, né. É um jornal mensal, né, que nós estamos realizando a nível nacional, certo? E ele traz as questões, né, da classe trabalhadora, da conjuntura, né. Essa edição é a edição especial sobre a Revolução Russa, né, que nós estamos comemorando 100 anos da Revolução, né, socialista. É importante que a gente ressalte isso, né, porque a burguesia ela não vai colocar a imagem da Revolução, né, e se colocar, ela coloca de forma negativa. Então nós precisamos comemorar a grande vitória que foi para o proletariado, que foi a Revolução Socialista Soviética, né. E aí essa edição ela está
falando, né, sobre a saúde, né, sobre a educação, sobre o esporte na época dos soviéticos, sobre o cinema soviético, sobre as conquistas, né, que o povo teve com a Revolução Socialista e que infelizmente hoje elas estão sendo retiradas, né, em todo o mundo. Ok, agora encaminhando para os encerramentos, vou passar a palavra rapidamente para as suas considerações finais. Começar aqui pelo Antônio Biapeno. Me deem esse livro aí. Aqui é um outro livro indicado para quem quiser ler, quem quiser adquirir e ler. Eu sempre digo que, e essa frase é minha, ninguém tente roubar não, que eu vou denunciar. O livro é um bem civilizatório, não é um bem material. Então esse livro aqui trata das memórias de Gregório Bezerra, um livro muito bom. Tem outros livros que vocês puderam ler. A História Me Absolverá, Fidel Castro. Tem outro livro muito bom que vocês puderam ler, Sua Majestade o Juiz, de Jade de Carvalho, pai do Cid Carvalho. Jade Carvalho é um escritor, foi um escritor, um poeta telúrico, o maior poeta telúrico do Brasil. Escreveu muitas obras, entre elas Sua Majestade o Juiz, eu já disse, Terra Bárbara, que é um livro extraordinário. Eu tenho esse livro, autografado por ele, um grande cearense. Tem um outro livro muito bom que vocês deveriam ler, se quiserem, evidentemente, que é Abolicionismo. Este livro é fantástico. Infelizmente são livros raros para encontrar, é preciso fazer uma busca, não encontra em qualquer lugar. Vamos ler. Nosso país precisa de cultura, nosso país precisa que seu povo leia mais, seu povo tenha mais conhecimento. Com isso eu termino a participação no debate aqui promovido pelo canal Mídia Livre. Agradeço ao internauta. Se você compartilhou isso, se vai compartilhar, se você repassar isso para os seus amigos, além do compartilhar tem outro nome, não tem como é? Divulgar, compartilhar, curtir. Curtir, tem esse outro nome, curtir. Vocês estarão divulgando essas ideias. Não quero dizer que todas estão certas, mas quero dizer que são ideias a serem refletidas criticamente. Quero aqui parabenizar ao Antônio Lima, jornalista, e gostei muito de ter conversado um pouco com você, Lima. Alto nível toda a sua reflexão, fazendo a crítica que tem que fazer, bem feita, bem respeitosa, bem fundamentada. Eu acho que o alto nível eleva exatamente a capacidade de pensar, de refletir das pessoas. Parabéns, muito obrigado a todas e todos os internautas, um abraço e no próximo estaremos juntos novamente discutindo outros temas que serão trazidos para cá a partir da produção do canal Mídia Livre. E, por último, agradecer mais uma vez a Casa Vermelha. Para os amigos de América Latina, Casa Roja. Buenas tardes, buenas noites, buenos dias. Esse é o nosso comandante Biapeno. Pedir aqui uma fala final de encerramento, participação do Antônio Lima, nosso jornalista. Bom, primeiro, agradecer ao convite, agradecer ao Mídia Livre pelo espaço. Acho que é importante, a gente poder, ter esse debate, colocar a visão, dos movimentos sociais, dos trabalhadores e da esquerda socialista, que é uma visão que não é divulgada,
E é importante a gente divulgar mais, né, esses espaços, essas atividades, né, como foi colocado, né, curtir, compartilhar, né, que isso possa se propagar mais, né, para que se some no debate, né. E inclusive, né, nós do PCB, né, estamos aí para fazer o debate, né, como foi colocado, fraterno, construtivo, né, apresentando um programa para a classe trabalhadora, um programa que seja da luta da classe trabalhadora, né. Nós inclusive estamos lançando o programa emergencial e o programa de transição para o novo Brasil, né, no documento Construindo a Unidade, né, contribuições para a unidade, né, da esquerda socialista. Então nós estamos, né, essas questões que eu coloquei são questões que também têm a ver com a nossa visão política, né, que nós estamos indo para os espaços para contribuir, né, para levar as nossas propostas, né, para que se somem para a construção de um programa de lutas da classe trabalhadora, né, para um projeto de lutas, né, construindo um encontro nacional da classe trabalhadora, onde possa ser construída essa unidade, né, a unidade de um bloco da esquerda socialista, né, e estamos aí a convite, o que precisar, né, nós estamos na luta, né, da classe trabalhadora rumo ao socialismo. Bem, querido internauta, quero aqui de antemão agradecer aqui ao Espaço Cultural, Político Cultural Casa Vermelha, do vereador Guilherme Sampaio, pelo apoio, né, ao programa Mídia Livre TV, a você internauta, aos nossos convidados. Quero aqui fazer de antemão já um segundo convite para tanto o Antônio Lima, para o Antônio Biapino, para formarmos essa bancada, porque ficaram temas a serem debatidos. Exemplo, aí eu passo para você essa sugestão, querido internauta e querida internauta. Pesquise, se você quer saber quem são, né, quem domina a mídia brasileira. Foi feita uma pesquisa realizada no Brasil pelo Intervozes, em parceria com a Repórteres Sem Fronteiras, que coordena mundialmente, né, e monitora, MOM, o monitoramento da propriedade da mídia, mapeou as 50 maiores veículos de mídia, imprensa, rádio, televisão e internet no Brasil. Lá você vai ter acesso, saber quem são, os grupos econômicos a que pertencem, seus proprietários e que outros negócios possuem e suas relações políticas. Você, entrando nessa pesquisa, você vai entender um pouco, né, o universo do que é essa manipulação midiática. Portanto, vejam, temos muito a debater, portanto, o convite está feito para essa bancada novamente vir aqui para debater estes pontos. Então, internauta, você quer conhecer, vá lá, http://bit.lv/ quem controla a mídia BR, _ inscrições. E tem http:// quem controla a mídia.org.br. Você vai se surpreender. E, para encerramento, eu quero aqui dar a vocês aqui uma sugestão, utilidade pública, na verdade. Como estamos ao vivo, quero sugerir aos internautas, porque esse é o nosso trabalho também, de levar, propiciar, né, a diminuir essa selvageria econômica. Portanto, quero sugerir ao internauta que faça uma visita, busque, compare preços de medicamentos. Existe um site lá, consultarremédios.com.br. Você vai se surpreender quando, em depoimentos, inclusive, reais, pessoas conhecidas nossas, que fez o uso desse mecanismo e economizou muita grana na compra de medicamentos aí, no dia a dia. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.